vocês. No vídeo anterior nós revisamos, discutimos mais um pouco sobre as características do gênero conto. E a gente tomou como base o que o Cortázar diz sobre o conto, sobre esse gênero, né? É importante a gente lembrar também que nós temos muitos outros teóricos que estudaram, que escreveram um pouco sobre o conto, né? O Cortázar não é o único. E agora a gente vai usar um desses outros teóricos, que vai ser o Ricardo Pilha. Ele, assim como o Cortázar, o Pilha foi um escritor argentino, né? E a gente vai usar também, para poder completar a teoria do Pilha, a gente vai usar o que nos diz um outro escritor, é um pesquisador agora, que se chama Lauro Zavala, tá? Ele vai completar o que a gente vai trazer sobre o conto pós-moderno, principalmente. E a gente vai usar os 3 contos que eu indiquei para vocês anteriormente, que foi o Pai contra a Mãe, do Machado de Assis, Casa Tomada, do Cortázar, e o conto 15 Cenas de Descobrimento de Brasis, que é do Fernando Bonassi, né? Eu indiquei para vocês no outro vídeo. Então, o Pilha ele vai criar uma tese sobre o conto que diz que um conto sempre conta 2 histórias, né? Uma informação, então, que pode parecer que não é muito importante para uma história, ela vai ser básica para essa segunda história, por exemplo, né? Então, se a gente lembra o que o Cortázar tinha dito, que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Que um conto nunca vai ter algo que está lá por mera decoração. Isso faz muito sentido com isso que o Pilha fala, não faz? E o Pilha também vai falar que a forma que essas histórias são contadas vai definir se o conto vai ser um conto clássico ou se ele vai ser um conto moderno. Então, por exemplo, se o conto for clássico, a primeira história ela é contada no primeiro plano, né? E a segunda história ela já vai ser contada de forma fragmentada, de forma dividida. E no final desse conto clássico, a segunda história vai aparecer na superfície. E quando ela aparece, vai criar um efeito de surpresa. Agora, já no conto moderno, isso não acontece. No conto moderno, as 2 histórias elas vão ser contadas como se elas fossem uma única história. E por isso não vai ter esse final surpreendente da segunda história aparecendo, que é o que acontece no conto clássico, né? A segunda história fica visível e tem a surpresa no conto clássico. No moderno, não. Então, agora avançando um pouco mais, a gente vai ter o que Zavala nos fala sobre as características do conto clássico e do conto moderno. E ele também vai apresentar para a gente o conto pós-moderno. Ele vai dizer assim, que o conto clássico surge nas primeiras décadas do século XIX, tá? E ele vai ter algumas características como o tempo sequencial, o espaço transparente, o narrador onisciente. Ele também vai ter uma linguagem literal e ele vai ter um final que resolve a tensão narrativa. Então essa resolução da tensão narrativa, a gente pode perceber que é o quê? É o que o Pilha tinha chamado de final surpreendente, vocês lembram? Que o conto Pai contra a Mãe, do Machado, vai ser um conto clássico, pelo menos é o que parece, né? Você concorda com isso? Por quê? Porque o espaço é transparente, não é mesmo? O tempo desse conto também é sequencial, não é? E nesse conto a gente tem a história de Cândido Neves, que ela vai ser contada junto à história de Arminda, que é uma moça que é escravizada e que tinha fugido, não é mesmo? O início do texto, por exemplo, ele vai falar algumas coisas que eram usadas na escravidão. E isso vai se relacionar diretamente com a história de quem? Com a história dessa moça. E isso vai ser importante para a gente entender o contexto dela. Então a gente percebe o quê? Que aquele início do conto não está lá por mera decoração, tem a ver com essa história. A gente vê então também que nesse conto vai ter uma tensão entre essas 2 histórias. Vai ser a luta de Cândido Neves para poder permanecer, para ficar com o filho dele, e a luta de Arminda, para não ter que voltar grávida para a casa do Senhor, né? Então essa tensão vai ter final com a frase que diz assim, que nem todas as crianças vingam. Isso vai acontecer logo após, ou um pouco depois, né, da Arminda sofrer um aborto. Então agora a gente voltando para a teoria de Zavala, né, ele fala também sobre o conto moderno, né? A primeira coisa que ele vai falar para a gente do conto moderno é quando ele surge, que vai ser no final do século XIX.
E algo que é bem chamativo nesse conto é que o final do conto moderno vai ser aberto. Além disso, a gente tem outras características como o espaço, que pode ser metafórico, o narrador não é tão confiável assim, alguns personagens, ou os personagens podem ser contraditórios, e com isso a gente pode lembrar do conto Casa Tomada, do Cortázar, que foi o segundo conto que eu indiquei para vocês. Por quê? Nele, a casa dos dois irmãos, que são personagens, né, ela é tomada por algo misterioso, a gente não sabe o que é, e essa tensão nunca vai se resolver. A gente vê que a história desses irmãos com a casa, ela é contada, e quando aparece esse intruso que vai tomar a casa, né, esse intruso que seria uma segunda história, ela está mesclada, ela está junto com a primeira história, de uma forma que parece que é uma história só. Então, a casa ela vai ser tomada completamente, esses irmãos vão abandonar a casa e o sinal segue aberto, a gente não sabe o que é esse ser que tomou a casa. Então, essa tensão ela não vai se resolver com um final surpreendente, como acontece com o conto clássico, como aconteceu com o conto do Machado que a gente viu, não é? Que no final se resolveu, olha, não são todas as crianças que vão sobreviver. Basicamente isso que diz, resolveu a tensão, pronto, acabou. Agora na Casa Tomada não, a gente continua sem saber o que é esse ser que tomou a casa. E aí finalmente a gente vai ter o conto pós-moderno. Ele vai surgir mais ou menos lá na década de 70 do século XX. E o Zavala vai dizer assim que o conto pós-moderno ele vai ter ao mesmo tempo, ele vai apresentar, né, traços do conto clássico e traços do conto moderno. E esses traços, muitas vezes, eles podem parecer paradoxais. Então, algumas possíveis características que ele vai dizer pra gente que o conto pós-moderno pode ter são, por exemplo, o espaço fragmentado, o narrador pode ser auto-irônico, né? Os personagens intertextuais, a linguagem vai ser autorreferencial, o final pode ser múltiplo. Então teve um terceiro conto que eu indiquei para vocês, né? Que foi o conto 15 Cenas de Descobrimento de Brasis, do Fernando Bonassi. E na leitura dele, vocês vão perceber, ou vocês perceberam, que é um conto que é composto por diversas cenas, né? E essas cenas se relacionam a um Brasil que é plural. O próprio nome do conto já indica isso. E lá vocês vão encontrar o quê? Muitas dessas características que o Zavala vai falar que tem no conto pós-moderno. Então eu indico que vocês voltem a ler pelo menos esse conto, que ele é muito interessante, vale muito a pena a leitura, tá? Então vocês voltem a ele e tentem perceber isso, se tem uma auto-ironia nesse conto, e essas outras características, vocês conseguem perceber se tem algo que você fala, ah, isso parece mais um conto clássico, isso moderno, para ver se tem realmente essa mistura de características do conto clássico e do conto moderno no conto pós-moderno. E aí agora no próximo vídeo a gente vai fazer uma revisão de tudo isso que foi estudado. Então, bons estudos e até mais!